Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma semana da cura da criança interior. E hoje aqui eu trago a primeira ferida, que é a ferida da rejeição. Essa semana, com certeza, baixem as barreiras para receber de tudo que vocês vão ter acesso, né? Sobre essas feridas emocionais que a gente vai falar, que vai ser um mergulho bem profundo dentro de vocês. Vocês vão se descobrir outras pessoas, vão começar a funcionar de outra maneira e enxergar, né, outras pessoas de outras maneiras também. Sempre que a gente nasce em alguma família, exatamente na família que a gente precisa nascer, porque ali compõe todos os aspectos que a gente precisa para se curar. Então, talvez as feridas que vocês estejam agindo, né, as máscaras que vocês estão agindo hoje, seja algo que precisa ser curado, né, e ressignificado. Olhar para essa criança que foi ferida é um ato de amor por nós mesmos. A gente cresce, tem essa tendência a não trazer mais o nosso lado infantil, né? Olhar para uma criança, que é o nosso inconsciente, porém, a gente age muito que nem criança, né? A nossa ferida continua a gritar ali, e a gente continua a fazer birra, bater o pé, querer as coisas do jeito que a gente é, né? E crianças feridas ferem outras crianças. Então, os nossos pais que foram feridos pelos pais deles e assim por diante. Então, essa semana, a partir de agora, hoje, aqui, tu tem essa oportunidade de quebrar este paradigma, de mudar, né, a partir de agora e curar todos os teus ancestrais. E por isso que eu trago a primeira ferida, que é a ferida da rejeição, que é uma ferida que está ligada diretamente ao genitor do mesmo sexo, e ela começa a funcionar a partir do concebimento do feto do bebê até 1 ano. E ela está muito ligada à ferida do abandono. Porém, o que difere a ferida da rejeição? É aquelas crianças que vieram por acidente, que não foram planejadas ou desejadas. Então, ela já começa a ter essa sensação dentro da barriga da mãe, no momento que a mãe começa a sentir com medo, achar que não vai poder cuidar dessa criança, que em algum momento, naquele turbilhão de emoções, que é quando a gente está grávida, os hormônios estão a mil, né? Coisas, fatos acontecem aonde talvez a mãe se veja perdida, né? E por algum momento ela tem um sentimento que foi sentido pelo bebê dentro da barriga. E aonde a gente já adquire a nossa primeira mascarazinha, né? Que está totalmente ligado a essa ferida da rejeição. E o que significa ter uma máscara, né? Significa que criou-se uma nova personalidade, um caráter ali, que para não nos sentirmos novamente rejeitados, porque foi uma sensação de dor, a gente começa a funcionar com essas máscaras, né? Que são máscaras do nosso ego, o ego quer sempre nos proteger. Então, eu funcionando com máscaras, me afasto da essência pura que eu sou. Eu não estou funcionando na minha essência, da minha presença eu sou, né? Então, acaba que várias vezes eu tenho frustrações, eu tenho medo, eu sou reativa, exatamente por eu não estar sendo eu em essência. E hoje, trazendo essa ferida da rejeição, vocês vão poder observar que a gente, o tempo todo, né, estamos com subpersonalidades das nossas máscaras, e a gente está deixando de ser a potência que a gente é, por exemplo. Sempre quando a gente
cresce, né, a gente é muito podado. A gente deixa de ser o gênio que a gente é, né? E quando a gente é criança, a gente não faz julgamento de nada. A gente começa a ter isso depois dos 6 anos, né? Por isso que o nosso receber é tão aberto. A gente apenas quer, a gente apenas deseja, a gente apenas dá amor, a gente não faz julgamento das coisas. E durante essa vida, né, do bebê de pequeno, a gente recebe até 150 mil nãos. Então, a nossa genialidade acaba sendo podada, porque os nossos pais acreditam que é desta forma, que é a forma ideal, né? Porque tem muita cobrança externa de como criar um filho. E, às vezes, isso acaba acarretando, né? Para a gente usar essas máscaras, não necessariamente precisa ter acontecido um grande evento, um grande trauma, né? O trauma é o quê? É uma situação que te marcou profundamente e até hoje existem cicatrizes disso dentro de nós. Então, quando a gente se sente em algum momento rejeitado entre 0 e 1 ano, a gente começa a agir com máscara, que é a máscara do escapismo. Então, como que eu vou identificar, né? A gente pode ter, inclusive, todas essas 5 máscaras, né? Um pouquinho de cada uma na nossa vida, mas uma delas vai ser a mais forte. Então, a gente pega como um todo a estrutura corporal, as nossas atitudes, como a gente se põe diante a vida, né? E quem tem essa máscara do escapismo são pessoas que desenvolvem um perfeccionismo muito grande. Por quê? Porque se ele não for muito bom ou se não fizer coisas muito boas, no raciocínio dessa pessoa, ela acha que ela vai ser julgada. E um julgamento para essas pessoas é igual a rejeição. Então, são pessoas que elas se escapam de situações. Elas querem muito um amor, mas elas não se permitem amar. Elas querem muito aparecer, mas elas acham que não tem um grande valor no mundo, que elas possam aparecer, que se elas não fizerem nada não vai fazer a mínima diferença, porque as pessoas não sentem a falta delas. E acabam que elas começam a ter muito ódio pelas coisas, né? Mas por quê? Elas não enxergam que quanto maior o ódio, maior é o amor dentro delas. Então, elas levam a situações extremas. Amam muito e, ao mesmo tempo, odeiam fortemente, né? São aqueles tipos de pessoas que às vezes a gente pergunta, como que tu tá? Como que tá a tua vida? E a pessoa fala, minha vida não... Vida amorosa não existe, não tem, né? Ela não enxerga, ela não se sente merecedora de viver essa vida, né? São pessoas que têm muita dificuldade de comunicação, não conseguem expressar os seus sentimentos. Quando são interrompidas, não retornam a falar porque acham que o que tem para falar não é muito importante. Estão sempre se invalidando. E se desvalorizam muito rápido, se comparam o tempo inteiro, porque eles começam a se diminuir para o mundo, né? Se tem algum problema emocional, são aquele tipo de pessoa que perde o apetite, né? E vive muito em devaneios nos seus pensamentos. Foram aquelas crianças super comportadas, sabe? Que não deram muito trabalho para a mãe. Por quê? Porque tinha medo de dar trabalho e ser rejeitada. Isso tudo está no nosso inconsciente, né? Às vezes, a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa percepção, mas observando os nossos atos e vendo o que a gente cria, a gente consegue perceber que funcionamos no modo da máscara do escapismo, né? A gente acha que se alguém nos abandonou, é porque a gente merecia. Então, quem funciona, né? Crianças que foram totalmente, assim, super protegidas, elas acham que só foram protegidas
porque elas não conseguem ser amadas, né? Porque a mãe protegeu ela de tudo, elas não podem ser quem elas são, né? Foram super protegidas. Então, tudo isso fica no inconsciente de uma criança e ela continua crescendo com essa máscara. Então, por várias vezes, ao longo dessa semana, a gente vai ver situações e vocês vão entender por que muitas pessoas funcionam como funcionam, né? Elas não são elas mesmas. E imagine a dor que vários de nós carregam, não entendendo o porquê que isso acontece. Quantas vezes nós agimos de certa forma com as pessoas sem entender o porquê e a gente ficou pensando depois, né? Puxa, só magoou as pessoas que eu gosto. Por que que eu agi assim? Né? E acaba que não tem coragem de pedir desculpa ou alguma coisa assim, né? Nós estamos funcionando no nosso ego ferido, que é ele que faz um gatilho com todos esses sentimentos que faz a gente lembrar, onde a gente foi rejeitado, abandonado, humilhado, traído, injustiçado. Então, sempre que a gente tenta disfarçar algo dentro da gente, a gente está sendo nós mesmos, né? E quando a gente é criança, a gente não tiver o costume de nos tratar como um ser infinito que a gente é. As pessoas apenas falam as coisas para a gente sem explicação nenhuma, né? Sem dizer o porquê que não pode, que não dá. E a gente começa a criar essa casca, essa barreira para a vida. Então, a gente tem que se desligar desse ego ferido e ficar no ego observador, exatamente para ver onde há essa ferida, para eu acolher a minha criança e olhar, né, aceitar essa parte minha e modificar. E assim eu começar a perceber quem sou eu verdadeiramente. O que essa ferida quer me mostrar, né? E quando a pessoa rejeitada, ela tem muito tendência de colocar culpa nos outros, por ela ser como é. E enquanto a gente estiver funcionando nesse modo vítima de alguma situação, a gente nunca vai estar pronto para se curar. Então, a gente tem que olhar, acolher, aceitar, né? E essa semana vai trazer exatamente isso, o olhar, né? O olhar de nós adultos para a criança, enxergar onde tem essas peças, encaixar essas peças e acolher, porque hoje não é mais responsabilidade dos pais curar essa criança, é nossa responsabilidade. E a partir disso que a gente vai começar a tomar a rédea da nossa vida, que é onde eu me permito, né, ser cuidada e trazer essa criança que deve estar medrosa, sem amor, com falta de acolhimento, e só eu mesma posso fazer isso pela criança. E hoje, nesse primeiro dia, eu vou sugerir, então, um exercício bem profundo, que é vocês escreverem uma carta para vocês mesmas, né, para o recém-nascido que vocês foram, e entreguem com todo amor e coração tudo que vocês gostariam de dizer para vocês quando fosse nascer, né? Porque hoje a responsabilidade desse movimento é teu. Então, diga, né? Como se fosse voltar no tempo onde vocês estão sendo concebidos dentro da barriga e diga com todo o coração de vocês o que vocês gostariam de escutar quando nascessem. O quanto bem-vindo vocês são para esse mundo, o quanto vocês são especiais, o quanto de amor vocês têm para dar para vocês mesmos, aceitação, acolhimento, para vocês se sentirem amados a partir de agora, né? E não permitir mais funcionar no ego ferido, no ego crítico, e sim dar muito amor para vocês. O intuito, né, dessa semana é trazer amor para a vida de vocês. É começar a se tratar com gentileza e não mais como era antes. Culpa, castigo,
raiva, frustração, mas sim aceitar, se permitir, não ter mais diálogos internos destrutivos, e sim amorosos, para de uma vez por todas vocês começarem a fazer um movimento de uma jornada que recém começou, e é uma jornada muito intensa, de muitas descobertas, para vocês começarem a encaixar as pecinhas e renascer um novo eu de vocês. Então, amanhã eu volto com a ferida do abandono e deixo aqui um super beijo para vocês.